Bom, vamos lá. Eu estou gravando por fora aqui, depois vou descobrir o que que há. Então, aula de hoje, nós vamos começar o projeto de interação. Vou mostrar aqui para vocês o esquema, né? Não sei se ficou bom a resolução aí, né? Nós já fizemos essas aulas aqui. A última foi a 5. Nós vimos o design conceitual, a parte de criar um modelo conceitual do sistema, que já é uma parte do design, mas, digamos assim, não entra no nosso processo formal, ela entra como uma introdução. E hoje nós vamos ver como é que uma metodologia de design em HC, a gente vai ver um overview, então hoje é a visão geral dessa metodologia, e a partir das outras aulas, né, nós vamos mesclar um pouco os, as etapas do processo de design, que são essas aqui, essas 4 aqui, com essa parte azul, que são algumas, digamos assim, paradigmas ou técnicas ou estilos que a gente pode usar e que atualmente estão sendo muito usados para experimentar um pouco na prática algumas coisas. Certo? Então, primeiro, como eu sempre faço, revisando alguns conceitos que a gente viu recentemente para introduzir aqui o assunto. Na aula passada, nós vimos a teoria da ação do Norman. Então, vocês têm aí o desenho da travessia dos golfos, né? Com o golfo de execução e de avaliação, em que são os estágios de atividade que ocorrem durante a interação do usuário com o sistema. É um modelo, a gente pode pegar essas atividades que acontecem aqui, né, que a gente pode chamar de execução e de avaliação, ou pode quebrar ela em partes para tentar entender melhor como isso funciona e o que é feito aqui. Então, é um modelo que representa a interação com o sistema pela travessia de dois golfos. E aqui nós vemos que para cada etapa dentro de uma das duas travessias, eu posso ter um custo associado em termos de tempo a ser gasto, de carga cognitiva, de carga motora, né? Aqui ficou deslocado aparentemente o pontilhado, né? Mas a atividade mental está do lado de cá e a atividade física do lado de cá. Então, a atividade mais cognitiva e mais física ou perceptiva, né, do lado de cá, ou motora. Enfim, o que eu estou ressaltando aqui nesse slide são as distâncias, certo? Então, entre o usuário formular uma intenção, né, ele precisa, entre ele formular uma intenção e ele especificar a ação, existe uma distância, é um trabalho que tem que ser feito aqui. Então, é uma transformação que o usuário faz da informação que está codificada como uma intenção para um conjunto de passos que ele vai executar, né? Um conjunto de ações. Então, essa distância ela pode ser maior ou menor, pode ser uma distância grande, quer dizer, o usuário tem uma intenção, ele olha para a interface e ele não consegue determinar a ordem das ações que ele precisa fazer com facilidade. Então ele demora um tempo procurando as opções, os passos, até entender, bom, o que eu preciso é fazer essas ações. Então isso tudo, essa distância semântica, que acontece bem no nível mental do usuário, ele está planejando uma ação, ele percebe coisas e está planejando, tem um custo aqui, e depois que ele formulou, ele já sabe, bom, agora eu sei, eu tenho que preencher tais campos e apertar esse botão. Né? Ele planejou isso, conseguiu se dar conta. Agora ele precisa de fato aplicar isso,
ou seja, ir lá e preencher os campos e apertar o botão. Então, entre o que ele especificou e fazer de fato, tem uma outra distância, né? Que é a gente pode chamar isso de o custo necessário para ele realizar a ação, ou seja, mover os músculos, mover o olhar, mover o cursor do mouse, digitar, né, fazer essa ação física. E aí a melhor maneira de entender isso é quando a gente tenta fazer um design diferente para modificar essas distâncias. Então eu desenho uma interface tal que o usuário consiga mapear mais diretamente a intenção dele. Isso quer dizer que a distância semântica diminui, ele sabe, eu preciso fazer isso, ele olha, já sei, é aqui. Então diminuiu esse tempo, esse custo, e a mesma coisa para a distância articulatória. Agora eu sei que ações fazer, mas bom, essa ação envolve eu apertar 5 teclas ao mesmo tempo, depois ficar segurando um botão enquanto eu olho para o relógio. Fica difícil, né? Então, eu sei qual a ação que eu tenho que fazer, eu estou falando dessa primeira aqui, mas na hora de fazer, se ela é complexa de executar, então eu tenho essa distância articulatória. O articular é sempre, né, o movimento, seja o movimento de membros, o movimento da boca para falar e tudo isso, né? Então essa é a articulação, como a gente gera digamos assim, me fugiu a palavra, os passos da comunicação, né? As palavras ou as frases dessa comunicação. Bom, então aqui agora olhando aquela travessia dos Golfos um pouco mais de longe, né? Aquela de antes estava aqui, tinha as 3 etapas. Olhando mais de longe, a gente percebe que dentro do que o Norman desenvolveu na teoria, são 3 modelos que estão envolvidos aí, né? Um modelo físico, que corresponde ao sistema como ele aparece para o usuário, né? Então ele foi implementado de uma determinada forma e ele está aqui, esse é o modelo físico. Que pode ser um pouco diferente do modelo de design, que foi aquele que o projetista pensou. Então ele concebeu de uma forma, analisando os usuários, as tarefas, os requisitos e tal, mas na hora de implementar ele pode estar diferente. E ainda como o usuário percebe, né, o sistema. Então o modelo que o usuário faz disso, que são 3, digamos, aqui estou chamando de modelos, né, mas são 3 perspectivas diferentes da mesma coisa. A gente como desenvolvedor às vezes faz suposições sobre vou implementar desse jeito e o usuário vai entender desse jeito, e não é bem assim, as coisas não funcionam tão bem. E a ideia toda é de tornar esses modelos o mais parecidos possível. Certo. Então, aí eu termino um pouco a revisão, né, dos conceitos que a gente viu até agora. Se eu quero aumentar a qualidade da interface, da interação, eu preciso lidar com a diminuição, com a redução das diferenças entre esses modelos. E a gente vê o que acontece na prática nessa figura aqui, num outro contexto, né? Alguém planejou aqui um caminho nesse parque, porque esse caminho vai ter uma visão mais bonita da paisagem, o usuário vai sentir melhor a curva, faz com que ele tenha uma perspectiva da distância, né, mais interessante. Isso aqui vai estreitando na projeção perspectiva que ele faz da visão, um monte de características aqui, mas na verdade, na hora que o usuário vai usar o sistema, ou que a pessoa vai passear nesse parque, ela vai fazer escolhas dependendo das visões que ela tem, né, dos modelos dela. Eu preciso otimizar o tempo para chegar do outro lado, então eu vou por aqui. E não me interessa vir aqui só porque o caminho é mais bonito. Isso aí ilustra um pouco essa diferença. Então, o que a gente faz no design de interação? Aqui estou resumindo essa introdução da parte do modelo conceitual.
Ah, ele vai levar em conta, né, o design de interação leva em conta as metas de usabilidade. Vocês lembram das metas? Eu quero que o usuário tenha facilidade no uso, eu quero que ele aprenda rapidamente a usar, né? Então aquelas metas de usabilidade. E as metas de satisfação ou de experiência, eu gostaria que o usuário se sentisse recompensado de fazer, de usar o sistema, sei lá, que ele se mantenha a concentração, enfim, várias outras coisas. E baseado nessas metas aí, é que a gente consegue delimitar o espaço do problema, nós vimos na última aula, né? Então, qual é o meu problema? Ah, os meus usuários não conhecem nada de termos de computação. Ah, então isso aí eu preciso resolver usando uma metáfora que o usuário compreenda, por exemplo, né? Então, eu vou delimitar o espaço. E geralmente isso é feito, e a gente vai ver nessa aula de hoje, né? ah, fazendo uma sistematização da coleta de informações sobre as tarefas do usuário e as características deles, onde a gente identifica necessidades relevantes que o usuário tem. E isso nos ajuda já a compor o modelo conceitual do sistema, ou seja, vocês lembram que era o modelo conceitual, né? Fazer um plano de como o usuário vai se comunicar com o sistema. Se eu vou usar uma tela com teclado, mouse e um desktop, ou eu vou usar um sistema imersivo, realidade virtual e gestos naturais, certo? Então é um plano mais geral e mais conceitual. Aqui nessa figura a gente observa as metas aqui do lado, né? E que são entendidas aqui como metas de usabilidade e de experiência, e que eu já falei antes servem para a gente imaginar e planejar um espaço de comunicação, né, com o usuário. E isso vai ser feito, nós vamos ver no detalhamento daqui a pouco, em termos de definir quais são os contextos de uso da aplicação, nos perfis do usuário e nas tarefas que ele executa. Certo? Então, só aqui o detalhe é que a gente está projetando um espaço de comunicação. Então, o modelo conceitual ele já prevê um pouco tudo isso. É aqui que tem um pouco essa mistura do que é conceitual e do que começa a ser mais o design efetivo, né, que nós vamos ver daqui a pouquinho. Então, essas mesmas entradas, quer dizer, as metas do projeto, metas de usabilidade, experiência, elas servem para inspirar o modelo conceitual que a gente já fez, um plano, e depois para sistematizar o design em cima desses três elementos que são os primeiros que a gente vê no design. Não sei se me fiz claro que essa introdução ela ainda é um pouco abstrata. Vamos ver se agora na transição do modelo conceitual para o projeto consigo deixar isso mais claro. Então, essa transição que é importante agora. O modelo conceitual é uma visão de alto nível e é um plano geral de como o sistema vai funcionar, que objetos a gente escolheu usar, interfaces, estilos nesse nível. Agora, o design é de novo a criação de um modelo, mas ele tem uma parte conceitual e uma parte mais física. Ele envolve a sistematização, como eu disse, então criar uma descrição sistematizada das ações que o usuário vai fazer, das ações que o sistema vai fazer. Modelar essas tarefas do usuário de uma forma hierárquica e compreensível. Assim como a gente faz na programação, criar uma hierarquia para um programa ser modular, compreensível e facilmente extensível e que se possa dar manutenção, etc. Né? Então eu tenho uma hierarquia, eu tenho procedimentos, cada procedimento chama outros procedimentos e chama outros, e assim a gente consegue esconder a complexidade. É um pouco o que a gente vai fazer aqui na modelagem das tarefas. Depois, definir como são apresentadas as informações de fato, aí a gente passa a desenhar a interface, eu vou colocar
um card onde eu vou poder rolar a página, né, e tem vários cards e o usuário vai selecionar um. Então essa questão aqui já vem como a informação é apresentada. O design começa a tomar uma forma mais física, embora ele ainda seja só um desenho, mais fácil de modificar. E depois disso a gente instancia isso num protótipo. Então, eu realmente implemento lá o meu design conceitual, coloco os meus widgets na interface, né? E a partir daí eu consigo expor isso ao usuário e medir o desempenho dele na execução das tarefas. Então, o projeto envolve essas etapas menos abstratas do que o conceitual. Então, na área de IHC, eu vou mostrar agora algumas metodologias de design que são apresentadas na literatura, e a gente vai ver que elas convergem em diversas características, certo? Aqui eu tenho um desses processos, isso aqui é retirado do livro da Simone Barbosa, que é onde a gente vê o processo, né, como todo processo em computação, eu tenho entradas, saídas e um processo aqui no meio, então é um processo de design, né, é uma metodologia de construção de alguma coisa. E nesse caso, como todo processo em IHC, eles visam atender em primeiro lugar os usuários e não as tecnologias. A gente não tem que pensar, vou usar essa função que calcula isso aqui para o usuário. Tem que pensar ao contrário, tem que pensar, o usuário precisa resolver um problema, então eu vou dar para ele uma ferramenta que resolve o problema dele, né? Aqui eu já menciono os stakeholders, talvez alguns de vocês já conheçam, né, esse termo. A gente vai falar mais adiante, mas são não aquelas pessoas, os usuários, a gente costuma dizer que são as pessoas que estão em contato direto com o sistema, mas tem outras pessoas que são influenciadas pelo sistema. Então esses são os stakeholders, certo? Digamos que num trabalho qualquer eu tenha o trabalhador e o supervisor, o chefe, né? Ou o colega, esses seriam os stakeholders. As pessoas que são influenciadas pelo trabalho do usuário, mas não interagem diretamente. E aqui, então, nesse processo, vocês estão vendo que ele é quebrado em 3 subprocessos. Uma análise da situação corrente. A partir dessa análise, eu posso formular uma intervenção. E depois que uma intervenção seria assim, eu vou modificar a situação corrente. Então, se atualmente eu tenho já uma interface para um sistema e ela funciona de uma maneira que eu preciso dar 3 cliques para resolver o problema, agora eu vou fazer uma intervenção e agora na minha nova interface eu tenho que dar 2 cliques só, né? Então agora eu tenho uma nova, depois dessa intervenção, e eu vou fazer uma avaliação dela. E aí eu venho para o próximo. Então nesse meu pequeno exemplo simples, né, para fazer uma ação eu preciso dar 3 cliques. Então eu vou planejar diferente. Agora ao invés de usar esses 3 desse jeito, eu vou fazer com esses 2, mudando um pouco a interface, avalio com o usuário, agora ele ficou mais rápido porque ele deu só 2 cliques. Ou, agora ficou pior porque ele não entendeu bem. Antes ele tinha um passo a passo mais detalhado, com 3 cliques, agora ele só tem 2, ele não entendeu bem e acabou demorando mais ou cometendo erros. Então, ao fazer isso, vocês veem que tem setas aqui, e quer dizer que eu posso voltar. Nesse modelo, eu posso voltar da avaliação lá para uma nova análise da situação, ou voltar para uma síntese diretamente. Então, se eu volto para cá, eu refaço, e eu posso ressintetizar e voltar para cá, ou eu volto para cá e eu vejo que na verdade o que foi errado foi a minha avaliação, e eu posso voltar direto para cá e avaliar de novo, sem intervir. Ele é bem livre, né? Já que eu só tenho esses 4 subprocessos, eu vou para lá e para cá como eu quero. Mas o que já se observa aqui um padrão, que é um ciclo. Ou vai ser comum a gente analisar a situação, fazer uma intervenção, avaliar, e feito isso a gente volta lá para o início, porque afinal aqui na avaliação eu vi que tinha problemas, eu volto lá para o início,
refaço a análise, refaço a síntese e volto de novo, né? Tem um ciclo aí. Eu vou mostrar alguns outros processos desses, né, que vocês vão ver tem essa mesma característica. Ou seja, eles são centrados no usuário, como eu já falei, focando no usuário as necessidades. Eles têm essa parte de avaliação, então são passíveis de experimentação. E eles têm uma iteração, né, um ciclo iterativo para resolver o problema. Foi o que eu mostrei nesse de antes. Então, certo? Agora vamos ver mais alguns, né, que a gente acha na literatura. Esse aqui é um outro que se chama aqui um modelo simples em HC. Nesse modelo simples, ao invés de ele ter as 3 etapas de antes num processo maior, ele modela diferente. Ele tem 4 blocos. A gente inicia sempre pela identificação de necessidades e requisitos. Depois que iniciou e se fez essa identificação, o próximo passo é o design. Então, já sei quais são as necessidades do usuário, os requisitos que eu tenho, pela parte de funcionalidades, afinal a gente vai ver depois que isso também está ligado à engenharia de software. Mas eu sei que tarefa o usuário precisa fazer, em que contextos, em que locais, quem são as pessoas que interagem com ele, tudo isso eu identifico aqui, e aí eu desenho. Então, esse design, ele pode abranger uma parte daquele design conceitual, onde eu crio um modelo conceitual primeiro, mas também envolve partes onde eu vou desenhar as telas e montar transições entre as telas, tal. Feito esse desenho, eu posso olhar para ele e ver, não, mas espera aí, está me faltando uma informação aqui que eu não tinha sobre o usuário. Então eu volto lá para cima e, de novo, identifico novas necessidades, busco informações e refaço o design. Por isso tem o redesign aqui. Então eu tenho um pequeno ciclo que eu posso montar aqui. Bom, digamos agora que eu fiz o design, eu estou satisfeito, não me faltou nada, não precisei voltar lá para cima. Eu vou fazer um protótipo. Quando eu digo aqui uma versão interativa, é um protótipo de um certo nível funcional em que eu consiga usar esse protótipo. Eu posso usar ele como um especialista que eu sou, de avaliar se a interação está boa, ou eu posso chamar um usuário e acompanhar ele na interação com esse protótipo. Em ambos os casos, eu consigo daqui tirar críticas. O usuário vai me dizer, aqui eu não entendi bem, ou ele não vai me dizer nada, porque afinal ele não sabe, ele está ali nervoso, tentando usar o negócio, e eu observo que ele tem dificuldades em algum ponto. Observo que ele comete erros. Né? Isso, o que é eu fazer essa observação com o usuário? Eu já estou aqui na avaliação. Então, enquanto nesse processo aqui eu construí uma versão interativa, quer dizer, eu peguei o meu design e programei ele numa coisa, num protótipo. Ainda posso ter um microciclo aqui de novo, onde eu estou fazendo o protótipo e eu vejo que tinha dúvidas ainda, não tinha definido bem no design, eu volto e refaço o design. Mas uma vez que eu tenho esse protótipo, eu faço o que eu estava explicando agora, que é avaliar. A avaliação pode ser, como eu disse, com especialistas em interação, com pessoas que entendem de... como é que se chama? Guias de design, de interação, que são, por exemplo, os avaliadores lá da loja de aplicativos, que só permitem eu colocar o aplicativo no ar se eu tiver cumprido certos requisitos. Então, várias avaliações são feitas em cima de um protótipo, que é essa versão interativa. E se eu perceber problemas aqui, eu posso voltar para o design, refazer o design, e de novo eu tenho um ciclo agora um pouquinho maior aqui, refaço o design, reimplemento o protótipo, volto a avaliar. É possível até mesmo que aqui na avaliação eu perceba que eu falhei na identificação das necessidades do usuário, porque eu descobri que ele tinha um contexto diferente que eu não tinha incluído, por exemplo, ou que ele tinha uma tarefa a mais que eu não tinha definido no início. Aí preciso refazer o design, refazer o protótipo e avaliar de novo. Né? E aí eu tenho esse ciclo grande.
Daqui, quando eu estou satisfeito com a avaliação, os erros que sobraram são pequenos e não influenciam tanto o usuário, eu não tenho mais erros, é muito difícil, né? Geralmente eu tenho ainda algum problema, mas que já posso colocar em produção o sistema, né? Ele vai para o usuário usar no dia a dia. Tem o que chama de produto final. Tá? Então isso é um processo centrado no usuário, que é o modelo simples de IHC. Eu vou voltar aqui para vocês notarem, né, que comparando esse aqui que eu mostrei antes, onde eu tinha também blocos com avaliações, análise de situação atual e intervenção, aqui eu também tenho, né, esses mesmos blocos parecidos. Quebrado um pouquinho diferente a questão do design com o protótipo aqui. Então, vou mostrar mais um. Esse aqui é outro, que é o ciclo de vida em estrela, que se aplica também a design de interação. Vocês veem de diferente nesse aqui, eu tenho vários pontos de entrada, então isso me permite adequar alguns processos mais modernos de engenharia de software, né? Onde eu posso entrar pelo meio. Eu quero fazer algo rápido, então eu não tenho recursos em tempo e dinheiro até para fazer aquelas etapas todas que a gente viu naquela ordem no modelo anterior. Eu posso direto entrar aqui. Ah, vou fazer um protótipo. Eu já imaginei aqui um modelo conceitual na cabeça, fiz um plano, programei um protótipo e já avalio para ver se os usuários aceitam. Posso fazer isso. Mas também posso já partir para uma implementação final, ou eu posso começar de uma análise detalhada, centrada nos usuários, das tarefas, das funções, etc., que eu avalio antes de ir adiante. Então, para cada etapa tem uma autoavaliação, posso dizer assim, né? Criei meus modelos aqui de usuários, seria assim, definir o perfil do usuário, uma hierarquia de tarefas que ele vai fazer, avalio se elas estão corretas e a partir daqui é que eu vou fazer um projeto conceitual e depois especificar funcionalidades e montar um design da interação. Feito isso, eu avalio se isso aqui está bom, né? Aí vou para uma implementação e aí volto, avalio com os usuários e assim vai, né? Inclusive aqui tem a especificação de requisitos que podem entrar. Eu poderia até criar outros blocos aqui, com alguma outra etapa que eu acho que seja interessante, desde que eu tenha sempre no meio uma avaliação. Então esse ciclo de vida em estrela, ele tem principalmente essa característica de sempre verificar os resultados de uma etapa antes de entrar em outra etapa. Mas ainda a gente observa aquele mesmo comportamento. Ciclos que eu posso iterar várias vezes. Para dar um pouquinho diferente, né? Esse aqui não tem um desenho, mas é uma outra maneira de descrever, né, um processo como um algoritmo. Então lá na engenharia de usabilidade, ainda eram termos antigos que se usava nos anos 90, o Nielsen, que é um dos autores que a gente sempre fala, ele determinou essas ações procedurais aqui, né? Conheça seu usuário, que eu consigo mapear para um daqueles blocos que eu mostrei no outro design antes, né? Buscar informações sobre o usuário, né? Conhecer o usuário. Realizar uma análise competitiva das soluções. Não coloquei explicitamente antes, né? Mas eu, de novo, estou conhecendo a situação, analisando o contexto. Então, olhar soluções já existentes, outras interfaces que já existem, ou padrões de interface que já existem, que eu posso aproveitar, o conhecimento até sobre as tarefas. Aqui também está bem explícito a definição das metas de usabilidade, aquelas metas de experiência e de uso, né? O que eu quero atingir como qualidade? Eu quero que o usuário consiga resolver todo o problema dele num dia só e não demore mais uma semana, como antes, né? São metas que a gente define, é bom definir. E aí vem a parte do design, que o Nielsen aqui deixa explícito a questão dos designs paralelos ou alternativos. Se vocês forem projetar uma interface, vocês podem fazer mais de uma. Afinal, sempre tem
mais de um modelo conceitual passível de ser adaptado para uma situação, né? Por exemplo, um caso bem bobo, eu posso fazer digamos, um aplicativo de gerenciamento de tarefas de projetos, tá? Eu posso fazer ele na web ou eu posso fazer ele no smartphone, certo? Então eu tenho designs alternativos. Como eu não tenho certeza de qual dos dois usuários vão usar melhor, ou se eu tenho grupos de usuários distintos que precisam usar um ou outro, então eu faço dois designs em paralelo. Às vezes esses designs eles seguem em paralelo até o final, até a aplicação final, e eu tenho um design em smartphone e um design em web, por exemplo. Ou eles são designs alternativos. Teria um que usava um mouse e outro usava um joystick, por exemplo, e eu não sei qual vai ser melhor para os usuários, então eu faço os dois. E aí na avaliação eu vou ver qual deles me dá o resultado melhor em termos de atingir as minhas metas de usabilidade, e aí eu jogo o outro fora e fico com aquele que deu mais certo, né? Essa é a ideia dos designs paralelos. Aqui ele também fala na hora do design, isso aqui faz parte desse bloco, né, de participativo. Então às vezes é envolver pessoas de várias disciplinas, o próprio usuário que conhece o ambiente da aplicação final, né, com o projetista de sistemas, de interface, e até com o desenvolvedor ou outras pessoas que vão estar envolvidas para identificar algumas restrições, né? Quero fazer um negócio aqui na minha interface que é impossível de programar, então o projetista lá da parte do software, o programador mesmo pode estar ali para me dizer que, ó, não vamos por aí, que aí não vai dar. Aqui ainda no design, esse bloco todo, fazer aí de forma coordenada por toda a interface. O sistema às vezes ele tem várias funcionalidades que estão espalhadas em telas diferentes ou em espaços diferentes, né? E sendo assim, eu não posso num desses espaços colocar o menu embaixo e no outro colocar o menu em cima, né? Só para dar um exemplo bobo de novo. Ele tem que ser coerente de uma parte para outra. Então fazer o design coordenado e não fazer uma parte isolada das outras. Por exemplo, eu tenho duas equipes de design, uma para fazer uma parte, outra para fazer outra parte. E aí elas possivelmente não vão usar as mesmas metáforas, vai ter colisões aí, né? Também sempre ter uma avaliação final, quer dizer, no final de tudo avaliar se está tudo bem, ou avaliar o quanto eu atingi as metas, né? Isso aqui tem a ver com as metas. Em algum caso, em alguma parte aqui do design, a gente vai ver na aula sobre o design especificamente, né? Vocês vão ver que é recursivo, tem o design dentro do design, por isso que eu repito tanto a palavra. Mas aplicar certas diretrizes que já são conhecidas e heurísticas, que são conhecidas de experiências anteriores, que eu sei que os usuários cometem erros quando o contraste não é bom, por exemplo. Eu sei que se eu colocar muita informação ele vai demorar a encontrar. Então, é aplicar essas heurísticas e diretrizes. Fazer protótipos. A gente pode fazer vários protótipos de diferentes níveis de detalhe. Vamos ver também na aula sobre protótipos. Fazer testes empíricos tem a ver com avaliação, é a mesma coisa, de certa forma, né? Em alguma parte é a mesma coisa. E depois a questão de ser iterativo o design. Então, se eu agora pegar esses passos que estão aqui, aplicar neles que eles são iterativos e que eu tenho avaliações, dá para entender que vocês vão ter de novo aqui ciclos, né? Eu avalio, volto para lá, defino novas metas, daí faço um protótipo, no protótipo eu percebo que tem um problema, e aí eu vou lá e refaço o design. Então eu tenho ciclos de novo, por causa dessa questão do design ser iterativo. Dessa forma,
tudo que a gente viu aí, né, tanto esse aqui do Nielsen, como o de ciclo em estrela, esse modelo simples e esse esquemático aqui do livro da Simone Barbosa, todos eles têm essas mesmas características. Certo? Perguntas? Aí eu estou apresentando, né, conceitualmente o que é o processo de design. Ok, vamos adiante então. A próxima coisa, antes de entrar nas etapas do design, propriamente dito, é ver a relação do design de interface com a concepção tradicional de engenharia de software. Então, lembrando aqui, né, vocês devem saber que lá na engenharia de software a gente tem pouca consideração ao ponto de vista do usuário, é sempre muito mais focado no ponto de vista do sistema, das funcionalidades, dos requisitos, da especificação do sistema. E se a gente vai para o desenvolvimento baseado só nessa parte aí dos requisitos e especificações, a gente vai ter um sistema, vai ter no final, né, acaba tendo uma interface, porque a gente precisa fazer uma interface, mas ela não vai usar modelos de IHC específicos, vai ser muito orientado ao sistema e vai priorizar a qualidade interna. Vai ser algo que é eficiente, que as funcionalidades estão todas ali, que os dados que eu uso para uma vão estar logo disponíveis para outra, porque isso é bom para o sistema, né? Então a qualidade interna do sistema vai ser alta, mas a qualidade externa, quer dizer, como o usuário percebe e interage depois com o sistema, quer dizer, o que eu consigo tirar de proveito para o mundo exterior do sistema, não foi priorizado. Então eu tenho aqui um random, quer dizer, pode dar no que der. Eu não tenho previsibilidade sobre isso. Eu sei que o sistema vai ter todas as funcionalidades e tal, mas não sei nada sobre como o usuário vai interagir com ele. Eu posso ter muitos problemas ali ou não, né? Mas vocês sabem que tem sistemas que vocês usam aí, aplicativos e tal, que tem uma baixa qualidade externa, apesar de o programador achar que ele está muito bom lá por dentro, né? Às vezes os próprios sistemas que você desenvolve. Então aqui está o processo resumido, né? A gente pega lá os dados de entrada e cria um programa que tem os algoritmos, as regras do negócio, banco de dados e tal, e tem a saída. Isso é o que a engenharia de software vê. Ela também vê lá no meio a interface, de alguma forma. Mas tradicionalmente, pelo menos, não foca na usabilidade. Então o que muda? O fator de qualidade preferido na engenharia de software é a utilidade, porque ela é baseada em requisitos funcionais, né? E o nosso fator de qualidade preferido aqui em IHC é a usabilidade, onde os requisitos são comportamentais e não funcionais. Eu quero saber quem é o meu usuário, como é que ele se comporta, como é que ele percebe, se ele se cansa, se ele fica entediado, né? Essas coisas. É isso que eu vou usar para definir a interface. Sem esquecer que eu preciso ter um sistema útil também e que eu preciso respeitar o que foi definido na especificação. Então, se eu preciso desenvolver sistemas que sejam sistemas interativos, né, que sejam úteis e usáveis, né, que contemplem as duas, eu vou ter que integrar tudo que eu vejo lá em engenharia de software, conceitos, modelos, técnicas, ferramentas, com as de IHC também. Tá? Não posso deixá-las de fora. E também não posso fazer uma muito separada da outra, que daí eu não consigo integrar no final. Certo? Então, o que se faz, né, colocando num paralelo aqui as atividades que são comuns, né, tem atividades que são as que são voltadas para a usabilidade. Então, algumas que a gente usa aqui no processo de design, que é a análise, o design e a avaliação. A análise aqui é a análise contextual, que vocês vão ver daqui a pouco quando eu apresentar os detalhes. Lá na engenharia de software tem coisas parecidas, até com nomes parecidos, porque elas são relacionadas com a usabilidade.
Aqui na engenharia de software eu tenho outras atividades que eu não desenhei aqui, porque elas não são especificamente relacionadas com usabilidade, mas algumas são. Então, na análise de requisitos, por exemplo, que é um dos blocos na engenharia de software, eu tenho que elicitar requisitos, e isso tem a ver em IHC, né, com a análise do usuário, coisa que aqui eu não necessariamente fazia. Então, os requisitos eram mais o que ele precisava como funcionalidade, e não, sei lá, as emoções dele ou necessidade em termos de desempenho que ele tem com relação à percepção baixa, né? Coisas que estão mais do lado do usuário. Aqui a gente via funcionalidades nos requisitos, e agora que eu vejo como tarefas, o usuário precisa mandar um e-mail. Ele precisa que a informação chegue para o colega dele lá do outro lado. Lá nos requisitos eu vou dizer, ah não, eu tenho que ter a função de mandar e-mail e eu posso então botar um botão em qualquer lugar. Não, se eu vou levar em conta que o usuário tem essa tarefa, eu tenho que ver, quando que ele manda e-mail? Quando ele está editando o texto. Então tem que ter um botão lá no editor de texto para mandar esse texto por e-mail. Né? A análise é um pouco diferente. E ela tem que ser feita junto. Essa que é a ideia. E nem sempre tem uma correspondência 1 para 1, como vocês veem aqui. Coisas que estão lá na análise de requisitos vão impactar em IHC o design. Certo? Também tem coisas no projeto do software que impactam aqui. Né? Então eu vou fazer um protótipo. Mas lá na engenharia de software eu não tenho previsão para ter um display holográfico. Isso aí está muito, eu não tenho ainda uma API para essas coisas, então eu não vou usar. No meu protótipo eu tenho que evitar isso. Né? Então as coisas têm que estar ligadas aqui. No final tem a avaliação dos dois lados e as avaliações têm que ser unificadas também. O que a gente faz às vezes para avaliar a interação é fazer um questionário. No questionário de interação eu geralmente pergunto coisas sobre o uso, como eu usaria esse sistema diariamente, eu achei fácil usar esse sistema, mas também eu tenho questões de avaliação do lado de cá, que dizem respeito a... Deixa eu ver como é que eu vou colocar. Ao usar o sistema eu consegui cumprir a minha tarefa, as funcionalidades do sistema me ajudaram a cumprir a minha tarefa. Então, se é assim, eu estou avaliando um pouco também a funcionalidade do sistema junto com a interação. Bom, então o que eu disse até agora? Que existe um processo para design de interfaces, que ele é baseado no usuário, centrado no usuário, que ele é cíclico, que ele é iterativo, que ele se integra no processo de engenharia de software. E aí isso culmina para nós nesse método, digamos assim, que é o nosso método caseiro aqui, mas não é tão caseiro porque ele se inspira em tudo que existe, né? Que eu chamo de concepção ergonômica de interfaces. E ele, digamos, eu poderia chamar de concepção de interfaces do Instituto de Informática da URGS. Tá? Ele chama concepção ergonômica. Ele tem 4 etapas, que vocês veem aqui: a análise contextual, o projeto de interfaces, a prototipação e a avaliação. E nas próximas aulas nós vamos ver cada um deles, uma aula para cada um, para detalhar os elementos, e hoje eu só vou fazer uma pequena introdução para vocês verem para que eles servem, para que cada etapa dessa serve dentro de um processo de projetar uma interface, e como é que ele funciona em ciclos e tudo isso. Certo? Então, já adianto que não tem receita de bolo para concepção de boas interfaces. Não existe um algoritmo faz assim e vai dar certo. Porque os usuários são diferentes, as necessidades são diferentes, a tecnologia muda. Então o que a gente tem aqui é uma espécie de framework para colocar as perguntas certas no lugar certo, para vocês se perguntarem as coisas certas em cada etapa. Então eu geralmente não vou dar respostas para vocês, façam assim,
o design, eu vou dizer, se perguntem se o usuário vai entender isso. Se perguntem se as tarefas estão aqui contempladas. Vai ser mais nesse sentido. Porque para fazer o design é necessário esse ciclo de estudo, construção e experimentação. Ele serve só para isso, só para organizar o procedimento. Que se eu não organizar, ele vai ficar muito tentativa e erro. Então aqui eu ainda vou continuar fazendo tentativas, cometendo erros, mas eu vou ter guias através de princípios, heurísticas e um método que me leva a fazer as boas escolhas de início, né, dar boas tentativas, e aí ter menos chance de errar e então fazer menos iterações nesse processo. Não vou precisar repetir muitas vezes errei, volto para o início, refaço o design, testo com o usuário, deu problema, volto lá. Não, eu quero fazer isso com uma ou duas voltas e deu. Até porque vocês têm que exercitar isso no projeto de vocês, projeto do semestre, e o tempo é bem curto. Vocês vão ser um grupo de 2 ou 3 pessoas e para fazer todo um desenvolvimento com avaliação que leva tempo, e vocês são novatos em design de interação, então isso vai levar mais tempo ainda. Nós temos que ter uma metodologia eficiente, que é essa aí. Então tá, então tem algumas dicas de faz isso, não faz isso, mas em geral vocês vão ter perguntas mais do que respostas. Uma descrição breve das etapas, né? Análise contextual, que é a primeira, nós vamos ver na próxima aula já. É um processo em que a gente analisa os usuários e cria um modelo. A análise vai ser feita entrevistando, fazendo questionário, olhando o cadastro, sei lá, olhando dados dos usuários e criando um modelinho destacando as coisas essenciais que a gente precisa conhecer dele. Tá? Isso nós vamos ver. Vou montar aqui o perfil do usuário, montar uma persona, que são os instrumentos que a gente tem para modelar o usuário. Depois, na análise da tarefa, é observar que tarefas esse usuário precisa fazer. Às vezes, ele resolve todo o problema dele manualmente sem usar computador. Isso já ficou muito raro hoje em dia. Antigamente era mais comum, então a gente teve aquela fase de informatização do trabalho. Né? Hoje em dia já dá para dizer que todo o trabalho é informatizado de alguma forma, alguma parte ainda é feita manualmente fora. Então eu defino todas as tarefas aqui na análise, eu procuro quais são as que são fora do sistema, dentro do sistema, que já existe, as que são automáticas, que o sistema faz automaticamente, ou que ele poderia fazer automaticamente. Então essas tarefas todas eu monto num modelo. E esse modelo é um desenho assim, hierárquico, onde eu tenho, a tarefa é gerenciar o projeto. Gerenciar o projeto tem incluir tarefas no projeto, designar tarefas para membros do projeto, marcar a tarefa como concluída, né? São várias. Aqui eu faço confusão porque eu uso um exemplo que eu uso tarefa, quando aqui eu estou falando de tarefa, e aí fica confuso. Mas é onde a gente realmente vê o que o usuário precisa fazer e não do ponto de vista do sistema, do ponto de vista do usuário. Ele tem que fazer, eu vou ter um exemplo na aula que ele tem que preparar um café. Como é que ele prepara o café? Ele tem que achar os ingredientes, depois ele tem que esquentar a água, ele tem que colocar os ingredientes, tal, colocar numa xícara. São realmente as tarefas, é o algoritmo aqui, e isso é bem procedural mesmo, a gente vai ver na próxima aula. A gente também na análise contextual observa o estado da arte, sabendo que tecnologias existem que podem ser usadas no meu sistema, na minha interface, se eu vou usar um display tátil, se eu vou usar algo que vibra, uma cadeira que esquenta o usuário, um teclado reduzido de 9 teclas ou de 11 teclas, ou um teclado grande, né? Eu vou ver os sistemas que já fazem isso na área que eu estou trabalhando. Então, se o meu sistema é para posto de gasolina, que sistemas já existem para posto de gasolina? Vou lá ver quais são as metáforas usadas, né? A gente faz tudo isso aqui que alimenta aquele modelo conceitual e permite eu passar depois para a próxima etapa do design.
certo? Aqui também fala de requisitos funcionais e não funcionais, de casos de uso, que são coisas que a gente pode construir como modelos na análise contextual para tentar definir melhor o usuário dentro de cenários. Então, não sei se vocês estão me seguindo ainda, né? Mas eu tenho aqui um perfil de um usuário com características, aí eu tenho tarefas que ele executa, agora eu pego e instancio essas tarefas. Eu digo assim, bom, então o Zezinho chega no posto de gasolina para abastecer o carro, e aí o frentista aperta o botão, tá? Eu construo um cenário, né, esses casos de uso, para ver se os para entender melhor como as tarefas dos usuários se dão no mundo, certo? Bom, aí essa é a análise contextual, porque eu analiso todo esse contexto. Quais são os problemas? Né? O meu espaço de problemas está aqui. Na segunda etapa é o projeto em si. Então aqui, quando eu fiz a análise contextual na etapa anterior e eu tenho meu plano com todas as informações, eu posso sair desenhando. Então eu vou, em primeiro lugar, definir quais são as unidades de apresentação. Num sistema desktop, o que são unidades de apresentação? São as telas, as janelas, as pastas. Né? Mas num sistema de smartwatch, por exemplo, eu posso ter outra unidade. Ainda tenho ali telas, mas eu posso ter sons, eu posso ter mensagens de vibração. Num sistema de realidade virtual, o que é uma unidade de apresentação? É uma sala onde eu entro, é uma mesa, são objetos que eu posso interagir. Né? Então eu tenho que definir essas coisas. Então, se eu pegar o exemplo das telas, depois eu preciso fazer a navegação entre as UAs, entre as unidades de apresentação. Então, as sequências entre elas. Eu estou na tela 1, eu preencho os campos, aperto no botão A, ele vai para a tela 2. Se eu apertar no botão B, ele vai para a tela 3. Quando eu estou na tela 3, eu preciso de novas informações. Quando clicou, vai para a tela 20. Né? Então, eu tenho um grafo, digamos assim, de sequência. Isso é definido aqui. E a gente tem técnicas para desenhar isso e representar, documentar, para isso ficar no projeto e ser compartilhado com o resto da equipe. Depois que eu fiz isso, e isso aqui é feito ainda de uma maneira conceitual, porque as telas podem ser desenhadas sem eu ainda criar, de fato, botões, janelas e tal. Depois eu ainda posso mudar a cor delas, certo? Aí eu vou e projeto as apresentações. Então aqui eram as unidades, mas agora são as apresentações mesmo. Agora eu vou dizer se o botão é redondinho, se ele vai ter sombra, onde é que ele vai estar posicionado, que tamanho ele vai ter, se o gesto que eu vou fazer é um swipe, se vai ser um touch prolongado, se vai ser uma pinça num display de toque, etc. Qual é o tamanho disso, como é que o movimento do meu dedo se mapeia para dentro, né? Então é a parte mais da apresentação, onde eu tenho os desenhos e defino até os diálogos de baixo nível, que é a operação dentro de uma unidade de apresentação. Quer dizer, agora eu não estou mais fazendo a transição entre as telas, como eu estava fazendo aqui, mas eu estou vendo dentro de uma tela, quando eu estou num campo e eu digito, se tem um autocompletar, se eu dou tab ele vai para o próximo, para qual ele vai. Se quando eu preencho uma data no calendário ele se atualiza no calendário que está sendo mostrado do lado ou não, em que momento ele se atualiza. Se ele vai checar se o CPF está correto e tal, né? Tudo isso dentro de uma... Isso faz parte um pouco do processamento da interface. Porque está na interface ainda, eu não mandei nada lá pro back-end, né? Eu não mandei ainda coisas a serem processadas no servidor, ou na nuvem, ou na lógica do negócio, eu ainda estou na parte de comunicar com o usuário. Podem me interromper se tiverem qualquer questão, tá? E daí eu passo para a etapa 3, que é a prototipação. Vocês lembram das duas primeiras? A primeira é a análise contextual, busca informações dos usuários, das tarefas. Na segunda é o design, que tem várias subetapas, né? Eu construo uma parte conceitual das tarefas que o usuário executa, em que ordem, e depois desenho a interface. E na prototipação eu realmente agora crio algo
que eu possa executar, mesmo que a execução seja manual. Então eu posso criar protótipos em papel, quer dizer, eu desenho todas as minhas telas no papel, e aí eu consigo simular a execução. Por exemplo, mostro a primeira folha onde eu tenho o desenho da tela de entrada do programa. Aí o usuário, que eu posso simular o usuário, vai ter as opções. Bom, hoje eu quero fazer, sei lá, deixa eu pensar num exemplo. Que sistema eu tenho aqui? Estou mal de exemplos hoje. Tá, vou pegar um que está bem na moda agora, são os visualizadores do progressão do coronavírus, né? Então eu tenho lá meu sistema para visualizar a progressão do coronavírus, está aqui no papel. Entrei na tela principal do sistema, ele tem lá um mapa com todos os estados. Aí eu escolhi Rio Grande do Sul. Quando eu escolhi Rio Grande do Sul, o que acontece? Então some esse papel aqui com esse mapa e eu pego outra folha que mostra a próxima tela onde tem os detalhes do Rio Grande do Sul. Daí ali dentro eu tenho um gráfico do número de casos. Tá, daí se eu clicar no botão, na checkbox que tem número de óbitos, daí ele muda para esse outro, né? E eu vou navegando no papel mesmo. Ou então eu já faço uma maquete num editor de recurso. O editor de recursos são esses programas que vocês têm de desenvolvimento, né? Esses ambientes de desenvolvimento onde eu já tenho uma parte dele que eu desenho as telas. Então eu vou lá e crio uma tela, um diálogo, coloco botões, campos, coloco centralizo, né, essas coisas ali. Então, faço as maquetes e eu já tenho os desenhos da tela um pouco mais parecidos com o que seria o desenho final. Né. Alguns desses a gente pode programar em alguma linguagem, tipo XML, e ele desenha, ele gera os desenhos depois para nós. Então dá para usar templates prontos também, etc. Mas aqui eu estou na fase de prototipação. No protótipo, que a gente vai detalhar no futuro também, ele pode ter mais fidelidade com o sistema real, menos fidelidade, né? Posso ter o protótipo já pode ser o sistema implementado numa versão alfa, né? Ele tem poucas funcionalidades, ou ele só tem uma das funcionalidades bem detalhada, as outras não, e tal. Mas ele já permite uma simulação da execução do sistema. Ou seja, me permite até fazer uma avaliação. Então a quarta etapa é a avaliação. E aí uma das coisas que às vezes vocês podem confundir é que essa etapa só venha lá no final, já que ela é a quarta etapa. Mas a avaliação pode ser aplicada em qualquer momento, já que o nosso processo é cíclico. Então eu fiz a análise contextual e já posso avaliar ela. O mais comum é que eu faça avaliações a partir do design, quando ele começa a ficar mais concreto. Então, geralmente, quando eu tenho um primeiro protótipo bem de baixo nível, e eu vou avaliar se o meu protótipo cumpriu todas as heurísticas que eu tinha me determinado a cumprir lá no início. Então tem lá uma heurística que diz que o usuário precisa poder voltar atrás de qualquer coisa que ele faça errado. Na avaliação eu posso pegar o meu protótipo de papel mesmo, minha maquete, e simular a execução e dizer assim, bom, agora o usuário errou aqui, o que ele faz? E aí eu vejo que não tem lá um meio de ele voltar atrás, não tem um botão voltar. Acontece com alguns aplicativos que são feitos para o iOS, e aí eles têm uma versão Android, ou na verdade o contrário, né? Eles são feitos para o... Não, deixa eu pensar bem. No Android a gente sempre tem um botão voltar que é nativo ali da interface do Android. Tem um botão lá, que o iOS não tem. Então no iOS eu preciso implementar um botão na tela se eu quiser voltar para a tela anterior. Geralmente é assim. Se eu peguei o meu programa do Android, que já supunha ter um botão que eu podia usar a qualquer momento para voltar, então eu só capturava o evento, se eu só portar ele para o Android direto, sem fazer uma reformulação para o iOS, né, sem a reformulação da interface, eu não vou ter o botão e as pessoas ficam presas. Um que aconteceu muito, que eu vi isso, foi o do aplicativo do Correio do Povo, do jornal. Então eu consigo avaliar já no meu protótipo, mesmo sem envolver usuário nenhum, só eu fazendo uma checagem, eu consigo pegar uma implementação dessa versão pobre aqui da interface e já fazer uma avaliação em cima.
que a gente chama de avaliação sem usuários. E depois fazer avaliações com usuários, que são ensaios em laboratório, onde um usuário vem ali, eu coloco ele para executar uma tarefa no sistema e eu capturo o tempo que ele demorou, os erros que ele cometeu, eu filmo ele, eu faço entrevistas com ele, faço ele preencher questionários, né? Essa é uma etapa que me dá bastante feedback para melhorar a interface numa outra iteração, onde eu vou voltar lá para o design, modificar algumas coisas, refazer um protótipo, avaliar de novo, ver que os problemas sumiram, e aí ir para a versão final. Ok? Então, para recapitular essas 4 etapas, eu vou mostrar nesse próximo slide aqui as questões de concepção que a gente responde com o design. Então, na análise contextual, a gente responde quais são os usuários, quais tarefas são suportadas e qual o contexto em que elas são realizadas. O contexto envolve até o contexto local do usuário, ele está na rua, em casa, ou o contexto do ponto de vista de métodos anteriores que eu considerei e tal. Tudo está na análise contextual. Tem que responder essas 3 perguntas. Já para o projeto da interface, eu respondo quais comandos e ações o usuário pode realizar através da interface. Vocês têm que lembrar da diferença entre comandos e ações e tarefas. Tá? O usuário faz muitas tarefas. Ele vai no banco, ele precisa fazer um procedimento no banco, na conta dele. Então, as tarefas que ele faz são muitas. Ele insere cartão, ele coloca senha, ele conversa com o gerente, ele entra na agência. Mas conversar com o gerente não é um comando que o usuário realiza na interface. Mesmo assim, eu preciso modelar porque o sistema pode dar suporte a isso e tal. Mas aí não é um comando e ação. Então, tem diferença, a gente vai ver detalhes. E aqui responde também como os componentes da interface são apresentados. Então, é o que ele pode fazer, quando e como. Daí o item 6, né, a questão 6, é como é que eu provoco críticas e sugestões dos usuários. Eu quero realmente que o usuário, que um especialista critique o meu sistema para eu saber onde estão os problemas. Que ele me dê sugestões para melhorar. Isso é prototipação. Tem que ter um protótipo para poder provocar essas críticas. E a avaliação, que é responder a pergunta se o sistema, ou o quanto o sistema e sua interface suportam adequadamente as tarefas dos usuários. Aqui a resposta não pode ser sim ou não, né? O sistema suporta adequadamente, sim ou não? É pobre, ele vai dizer sim ou não. Eu quero saber o quanto é adequado. O sistema suporta parcialmente as interfaces, ele não é tão adequado para essas aqui ele é um pouco lento aqui, ele tem problemas, tal. Então, dá essas respostas todas. E aí vocês veem que nessa resposta, essa pergunta 7, ela é bem carregada com coisas que eu preciso entender antes. Quem são meus usuários? Para eu saber se suportou adequadamente, porque pode ser adequado. Meu Deus. Tem um zoom aqui que dispara sem querer, né? A interface do MConf tem uns botões muito próximos uns dos outros. Eu estava dizendo, os usuários, se eu sei quem eles são, eu sei que para esses aqui vai ser adequado. Para outros pode não ser. As tarefas dos meus usuários é que tem que ser suportadas, e não outras tarefas que o programador achou bonito. Certo? E adequadamente tem a ver com aquelas metas lá do início. A minha meta era que ele fizesse muito rápido. Então, se ele não está fazendo rápido, pode estar suportando, mas não adequadamente. Ok? Bom, então o que a gente viu nessa aula foi que existem métodos estabelecidos para projetar interação, que todos eles são baseados em ciclos, e eles têm etapas que a gente convergiu para essas aqui de análise, projeto, prototipação e avaliação, que são as que estão no meu procedimento, na minha metodologia ergonômica de construção de interfaces. Existe uma ordem natural de iniciar, que é primeiro analisa, depois projeta, depois prototipa, depois avalia.
mas eu tenho ciclos, certo? E eu tenho que integrar esse procedimento desde o início do processo de engenharia de software e sempre me lembrar de que em IHC eu tenho que centrar todas as minhas decisões no usuário, na percepção do usuário, no desempenho do usuário, na satisfação do usuário. Ok? Perguntas? Sem perguntas? Hoje eu fui bem expositivo nessa parte, tá? Eu ainda tenho uma segunda parte que eu deveria ser curta, que eu vou mostrar agora. Então aqui o último slide são só algumas referências. Eu coloquei já material adicional no Moodle, que vocês vão poder consultar. Mas um outro objetivo da aula de hoje é falar para vocês sobre o projeto de semestre, projeto do semestre que vocês vão desenvolver a partir de hoje. Aqui pode ser que tenha perguntas. Então primeiro eu vou definir um pouco o enunciado, certo? Eu já tinha falado para vocês, é um trabalho em grupos de 2 ou 3, podem fazer entre as diferentes turmas, não tem problema. Agora com essa questão de 2 calendários, eu não sei como é que fica, acho que é melhor as pessoas do cronograma B montarem grupos entre elas, então vocês que estão aqui presentes, os que vão fazer presencialmente depois, vão fazer num outro tempo, provavelmente. Mas todo mundo tem que fazer a mesma coisa, um projeto conceitual primeiro, depois uma implementação de uma técnica interativa, então tem que ser interativa, claro, para solucionar um problema específico. Então vocês vão começar hoje já pensando num problema e pensando em como vocês vão fazer o projeto conceitual. Eu vou dar exemplos aqui para tentar despertar insights, mas vocês têm que pensar num problema que seja talvez não simples do ponto de vista da complexidade dele, mas que ele possa ser abordado dentro de certos limites. Tá? Vocês não vão fazer uma interface que seja muito, que contemple tudo de um problema. Vocês não vão fazer interface para uma planilha eletrônica, para um Excel. Se vocês forem fazer, vai ser uma planilha, sei lá, uma planilha para smartphone, não, para smartwatch. Vou usar, editar minha planilha aqui no meu smartwatch. Então eu não vou poder botar aqui gráficos, muitos filtros, muitas coisas complicadas, porque a interface não vai permitir. Então eu vou modelar as tarefas, né, aquela questão ali do design, de uma maneira bem limitada. Eu vou dizer assim, bom, uma planilha tem gráficos, outras coisas, mas eu vou modelar só essas tarefas. Nós vamos ter que delimitar bem isso para poder dar tempo de terminar. Então depois que vocês tiverem um problema bem modelado, vocês vão seguir todas as etapas do projeto, tanto um projeto conceitual que vocês vão apresentar já de início, assim, um pouco as ideias, e depois o projeto vai tomando corpo, vão fazer um protótipo, né? E vão elaborar hipóteses para planejar, inclusive, testes com usuários lá no final. Nós estamos bem longe disso ainda, né? Mas o objetivo é ter algo que rode, que tu possa executar, para poder fazer testes com usuários. Aí tem um problema novo esse semestre, que é o distanciamento social, que vai limitar a amplitude desses testes. Geralmente a gente gostaria de fazer testes com dezenas de usuários, todos eles têm que se expor à interface. Então se eu tinha lá um sistema no celular, eu tinha que levar o meu celular para os usuários interagirem, ou eles tinham que usar um capacete de realidade virtual, ou eles tinham que vir lá no laboratório, sentar no desktop e fazer ações com o mouse, com o movimento de cabeça, etc. Vai ficar difícil de fazer. A menos que tudo se resolva e a gente volte a poder ter atividades presenciais logo, vocês vão ter que vão ter que ser criativos para lidar com testes de usuário sem expor os usuários a risco de pegar coronavírus, certo? Então, uma coisa que a gente pode fazer é testes à distância, se for algo na web,
ou algum aplicativo que a gente possa mandar por e-mail e todo mundo baixe e execute na sua casa. Né? Vamos conversar mais sobre isso mais adiante, mas quando eu falo aqui de planejar testes, a gente vai ter que lidar com isso. Vocês vão ter que executar os testes planejados. E vocês vão fazer apresentações. Eu já tinha falado isso na primeira aula do semestre, né? As apresentações são em 3 etapas. Se vocês olharem o calendário, já estão previstas as datas. Vou mostrar aqui um resumo delas. Na primeira, vocês fazem o que eu chamei de especificação, é vocês dizerem o que vão fazer. Então, é especificar o projeto de vocês. Eu vou pegar o problema de fazer compras no supermercado, que sempre é ruim porque as pessoas demoram muito procurando os itens que elas não encontram. Então, eu vou ter um aplicativo, né, isso é a especificação. Nós resolvemos adotar o paradigma aqui de aplicação móvel, porque o usuário no supermercado ele vai ter o celular, então ele pode usar isso enquanto ele navega pelos corredores para achar os itens e tal. Aí vocês vão especificar um pouco o que vocês vão fazer, mesmo sem ter feito nada ainda. Vocês já vão ter que ter pensado no problema. Quais são as dificuldades dos usuários e tal. Mas aí, para isso, é que tem análise contextual. Vocês vão ver quem são os usuários, que tarefas eles precisam fazer, em que contexto e tal. E nessa primeira apresentação, vocês vão apresentar a ideia do projeto e já o resultado da análise contextual de vocês com o modelo do usuário, o modelo de tarefas prontos. Certo? Aí, na segunda, que é o protótipo funcional, vocês vão ter que ter passado por 2 etapas já, pela análise contextual, que já foi apresentada, pelo projeto, onde tem os desenhos das telas e tal, e já um protótipo que funcione parcialmente. Tem que ter algo que funcione. Por que tem que ter algo que funcione já aqui? Se eu deixar vocês passarem daqui para ir para avaliação sem ter algo que funcione, pode ser que nada funcione no final. Do tipo, vocês têm um protótipo de baixo nível, já tudo desenhado, mas que não funciona. Ele é baseado em rastrear o gesto do usuário. Daí vocês não conseguem capturar o gesto, porque nunca implementaram isso e não conseguem. Então é essencial que até o protótipo vocês tenham experimentado todas essas coisas arriscadas de implementação. Por exemplo, se vocês vão usar programação para smartphone e vocês nunca programaram em smartphone, é essencial que até essa data aqui vocês tenham programado alguma coisa em smartphone para demonstrar que dominam a coisa. Senão não vai adiante. Né? Então, em cada uma dessas apresentações que vocês fazem, que vai ser assim, 10 minutos, 12 para vocês apresentarem, eu vou criticar e vou dizer, não, aqui ó, tem um problema, está muito ruim, ou vocês não levaram em conta isso, ou está muito complexo, vocês não vão conseguir terminar, ou aqui nesse programar isso vai ser muito difícil no tempo que vocês têm, não vai dar, a gente vai tentando guiar. Já a avaliação, ela vem no final, é o último dia de aula, né? Vocês apresentam o projeto final de vocês com a avaliação final e os resultados de análise estatística, desempenho dos usuários e tudo, e aí a gente aplaude e dá a nota final. As datas, antes de a gente comentar alguma coisa. Você tem um mês aí para análise contextual. Nessa fase tem um mês porque vocês têm que formar grupo, vocês têm que pensar, gastar um tempo ocioso assim no plano do projeto conceitual. Isso demora um pouquinho. A desenhar os diagramas para análise contextual, a gente vai ver na próxima aula. Tem que fazer um desenho de um modelo de tarefas, às vezes é um pouquinho demoradinho, então para isso vocês têm um mês e com um mês dá para fazer tudo. Mas não tem grandes riscos aí. O risco é vocês não pensarem direito nas coisas e chegar aqui e ter que mudar. Então pensem. Aí de novo. Já o protótipo funcional, que é a segunda, vocês têm mais um mês a partir da primeira. E aí o risco é questão de o desenvolvimento tem que andar. Vocês têm que realmente convergir. Aqui no início a gente diverge, a gente tenta tudo, experimenta tudo. E se fizesse assim, e se fizesse assim, e assim. Agora aqui não. Vai ser assim, convergi, desenhei. Implementei. E a avaliação é um mês depois. Eu procurei equilibrar isso dessa vez, nem todo semestre é assim. Achei que assim fica melhor, a gente jogou lá pro final de julho. O final.
Como tem 2 dias sempre, né, o 19 e o 21 para cada apresentação, porque são muitos alunos e não dá para todos apresentar num dia, então é dividido em 2 dias, vocês têm que entregar o material na primeira das datas, então entreguem no dia 19, 18 e 16, mesmo os que vão apresentar no dia 21. E eu vou definir quem apresenta em cada data por sorteio. Tá? Vou fazer um sorteio online aqui enquanto a gente, no início da primeira aula, do dia 19, por exemplo, sorteio já a ordem de todo mundo, e aí a gente vai fazendo isso toda vez. Perguntas sobre isso? Sobre esse enunciado? Vocês podem falar no microfone, podem usar o chat, e vocês podem também mandar depois pelo Moodle ou por e-mail, quando surgirem as dúvidas. Né? Eu vou colocar no Moodle vou colocar uma tarefa para vocês entregarem, né, o material da apresentação. E aí vocês vão lá nessa atividade do Moodle, eu vou detalhar um pouco mais o enunciado, o que vocês têm que entregar e tal. Então tem uma pergunta aqui do Nicolas sobre como as apresentações vão acontecer, se elas são presenciais. Elas tipicamente eram presenciais, assim como todas as aulas. Mas agora, nesse semestre, o meu plano é fazer aqui no MConf. Eu passo a apresentação eu passo o chapéu de apresentador para quem for apresentar. E aí a pessoa pode fazer o upload ali dos slides, ou pode dar links e tal, e apresenta, passa os slides, tudo, eu só fico assistindo, todo mundo fica assistindo. Como vão ser em grupos, né? Podem falar os dois ao mesmo tempo, pode falar um pouco cada um, não tem problema, funciona. E acho que vai ficar legal fazer assim. Tá? Vamos ver como é que vai funcionar na primeira apresentação, mas eu acho que assim como as aulas vai funcionar. As aulas ainda tem que adaptar o tempo, que está ficando longa demais, mas para apresentações elas têm que ser apresentações. Vocês é que vão controlar, eu vou dizer lá, façam só 10 slides, não demorem muito. E vai dar certo. Eu vou dar agora, nesses últimos minutos, passar rapidamente alguns exemplos de trabalhos anteriores, de projetos de alunos de outros semestres, e depois eu vou complementar isso colocando uns links lá no Moodle. Eu acho que é útil para vocês olhar alguns trabalhos, porque isso desperta ideias e também dá uma noção do nível, assim. Como tem trabalhos que às vezes são mais simples, outros mais complexos, o nível varia bastante. Vocês vão ver que varia. E o céu é o limite, vocês podem fazer o melhor possível, quanto melhor o projeto, quanto mais detalhado, quanto mais inovador do ponto de vista de interface, melhor, porque a gente pode inclusive tentar transformar num artigo, submeter, vocês podem aproveitar em trabalhos de disciplinas, vocês podem usar como início para o trabalho de conclusão, para várias coisas, abrir uma empresa para vender o sistema de vocês, de tudo, tá? Ou, se não der nada disso, pelo menos cumprir todas as etapas do design e ter essa experiência de ter feito um projeto. Então vou mostrar aqui uns que são bem antigos, esse aqui, ó, o Air Hockey, né, um jogo que vocês conhecem, eu acho, de mesa, e eles implementaram esse jogo usando 2 mouse num mesmo PC, para ter um jogador de cada lado, jogando numa mesa virtual, né, isso aqui ficou mais ou menos desse jeito. Ele já é um pouco antigo, a interface era bem simples, visualmente, o gráfico, mas cada um tinha o seu cursor e tinha que bater no puck, né, na bolinha que vai fazer gol nos 2 campos aqui. Claro que eu só estou mostrando aqui uma imagem, né, mas é claro, eles tiveram que avaliar essa interface, se os usuários, se a usabilidade era boa, se eles percebiam as metáforas logo, né, se a experiência de usuário foi atingida do tipo diversão, etc. Outro, na linha de jogos, né? Jogos sempre são legais. Esse trabalho aqui, os alunos fizeram 2 interfaces, então eram 2 alternativas para o jogo Tetris, que é um jogo bem comum. Então uma delas era bem convencional, usando o mouse para girar as peças e mover elas para o lugar do encaixe, né, para arrastar. Elas vão caindo, já vão se movendo, mas a gente pode arrastá-las mais rápido. E a outra era usando gestos com o controle do Wii.
Naquele tempo estava na moda, controle do Wii, e aí eles fizeram isso. Então girava o controle para girar a peça. Por que faz sentido testar isso? Porque é uma metáfora de movimento natural, né? Quando eu giro a mão, eu giro a peça. O mouse não é assim. O mouse eu tenho que arrastar para o lado, clicar uma vez, sei lá. São outras ações do usuário. Então, o que acontece se eu faço uma ação mais natural, né? E aí testaram isso, testaram duas alternativas, podem comparar as alternativas. Esse aqui é delivery de buffet de sanduíches por SMS. A gente não usava o WhatsApp ainda, não existia, então o SMS era um jeito de trocar mensagens e era muito fácil de fazer. Ou para usar isso no back-end do sistema, né? E eles fizeram essa interface, que é uma espécie de... Vocês conhecem provavelmente o Subway, né? Subway é essa rede de restaurantes de sanduíche, que é feito numa linha de montagem. Então eles usaram o mesmo princípio. A gente entra no aplicativo, escolhe os vegetais, vai adiante, escolhe o pão, né? Vai adiante, escolhe uma carne, vai adiante, escolhe um molho, e no final ele faz um resumo do pedido com as escolhas que foram feitas. E aí é só clicar em mandar e ele manda um SMS para a loja, né? Para o delivery esse. Esse foi o modo que eles imaginaram a interface. Eles podiam ter usado, não ter usado essas figuras, ter usado um botão simples, eles usaram figuras que remetiam diretamente aos itens e tal. Esse aqui é o cardápio do RU versão -1. Vocês provavelmente conhecem o aplicativo que tem da URGS, do cardápio do RU. Uma vez ele não existia, e esses alunos aqui lá, quase 10 anos já, fizeram esse aplicativo, para Android e iOS, em que tinha o cardápio da semana. E tá, era uma coisa simples, eles usaram cores para algumas coisas, usaram botões para passar para o próximo dia da semana, quarta, quinta, sexta. Ou, ao invés de botões, tinha um outro design que era fazendo swipe para o lado, né? Swipe vai passando. São coisas que a gente foi tentando. Aqui eu chamei de slide, né? Mas era um swipe. Ou se chama slide, não me lembro. Fazer o shake também, que é sacudir. Eles testaram algumas coisas, né? É isso, a gente propõe designs, testa. Aqui os botões eram feios, depois ficaram bonitos. Aqui tinham as flechas, depois tiraram, né? Vai evoluindo o design ao longo do semestre. Eu posso ficar falando o dia inteiro sobre trabalhos aqui. Eu espero que vocês aproveitem. Esse aqui é um que eu achei bem interessante, espero não demorar muito também. É um aplicativo para o Android para emular um... Cortou o som, alguém disse. Todo mundo está me ouvindo? Já tenho... Alô, alô... Tá bom. Alguém tinha ficado sem som por um tempo, agora voltou. Acho que voltou para todo mundo. Tudo certo. Vou continuar. Esse aqui bom, um controle. Emular um controle de videogame num celular é uma ideia batida, talvez, né? Existe controle remoto para TV, no celular, para tudo. Mas o que eles fizeram aqui é diferente. Era um controle, para começar, bem convencional. Tem aqui os direcionais e os botões que simulam os de um controle de jogo. Só que ele também pegava a inclinação do celular, né? Como ele tem os acelerômetros, dá para pegar a inclinação e inclinar o controle é usado para fazer curvas no jogo. Vocês certamente, se são jogadores, sabem que um jogador, quando está com o controle jogando, digamos, um jogo de corrida, ele tende, ao mesmo tempo que ele vira o joystick para o lado que ele quer que o carro vire, ele faz com o corpo assim, né? A gente tende a pular, a se abaixar, a fazer um pouco com o corpo, é um pouco irresistível fazer isso enquanto está jogando. E aí eles testaram aqui uma versão do aplicativo que levava em conta a inclinação do controle. E uma versão igualzinha visualmente, mas que não levava em conta a inclinação. E aí testaram isso com os usuários. Então aquele que apertava para a direita, o carro virava para a direita. Mas se ele apertasse para a direita e inclinasse para a direita, virava um pouquinho mais. E aí fizeram essas comparações. Ficou bem interessante saber como as pessoas
acharam sem saber que existia duas versões, elas saberem que elas chegarem ao final com a impressão de que uma era melhor, mais divertido, enfim, não me lembro quais foram os itens que eles otimizaram, mas melhor do que a outra do ponto de vista da interface. Esse aqui é um pouco mais recente. Esses alunos usaram um sistema que é vestível, né, porque ele vai instalado num capacete de moto para ajudar com o ponto cego enquanto estão dirigindo na rua. Então aqui vocês estão vendo esse carro, né, que está andando e tem as motos aqui do lado. Esse carro, ele olhando pelo retrovisor, ele vê essa moto aqui atrás, e olhando para frente, ele vê que aqui na frente não tem veículo nenhum, mas existem dois pontos cegos aqui onde ficam essas duas motos, e ele não vê, ele pode trocar de pista sem querer e causar um acidente. Então, claro que para carros existe já um sistema que acende uma luz no espelho retrovisor externo, né? Mas claro que isso também só tem nos carros um pouco mais caros, né? Não tem em todos os carros. E tem alguns que inclusive vibram o assento para indicar que tem uma presença nesses pontos cegos. E o que eles fizeram isso foi seguir esse princípio num capacete de moto usando um sonar, que é um sensor de distância, e um motor de vibração. Colocava o sonar do lado de fora do capacete e o sensor de vibração do lado de dentro, e ligava os dois num Arduino, que a maioria de vocês acho que já conhece, nós vamos ter aulas sobre isso. Uma plaquinha de microprocessador que pega sinais analógicos, converte para digital, pode mandar para um computador que processa e toma decisões e manda sinais de volta que atuam em coisas. Então eles leem a distância do sonar e atuam um motor de vibração sempre que detectar a presença de alguém no ponto cego. E aí testaram com algumas pessoas andando de moto para ver se elas gostavam ou não. Tá, a maioria teve um feedback positivo, né? E uma coisa interessante que eles descobriram foi que os motociclistas geralmente, quando param no sinal, eles ultrapassam os carros todos e param lá na frente, né? E aí quando eles paravam lá na frente dos carros, começava a vibrar dos dois lados a cabeça, porque sempre tinha alguém atrás. Então essa vibração contínua incomodava, eles gostariam de ter um jeito de desativar. Aqui um outro tipo de trabalho que é possível de se fazer é comparar diversas técnicas. Então aqui era um jogo simples, um jogo conhecido, que não precisa implementar o jogo, que você já tem o jogo implementado. Esse aqui era Space Invaders. E aí eles implementaram 3 interfaces para controlar o jogo. Uma era dando tap em cada lado, né? Tap direita e esquerda. Outra era inclinando o celular para um lado para o outro, e a outra era fazendo o dedo segurar continuamente na tela e deslizando ele para um lado e para o outro. E aí compararam os tempos de... Na verdade aqui eles tinham que usar métricas mais do jogo, né? Quantos pontos, quanto mais tempo ficou no jogo, mais sobreviveu, então melhor foi. Então o tempo aqui é visto de uma forma um pouco diferente. Mas também dá para capturar tempo de reação, score do jogo e várias outras medidas para saber qual interface tem uma melhor qualidade. Deixa eu ver o quanto longe eu estou aqui do final. Eu vou só passar agora rapidamente. Alternativa para urna eletrônica. Imagine poder fazer uma votação por aplicativo ao invés de ter que ir numa urna eletrônica. Talvez fosse a solução para tempos de epidemia, né? Mas a ideia aqui, na verdade, não era nem isso de transformar a coisa em à distância, mas sim de ter uma interface um pouco mais amigável. Então a ideia deles era mostrar os candidatos com foto, eu poder selecionar e eles irem para uma lista de votados, sem confirmar o voto ainda. Deixa eu ver o que eu tinha depois. Não. Então, nessa última eleição que a gente tinha que votar para senador, deputado federal, estadual, muita gente se confundia, porque botava o número do candidato errado, botava o número do candidato estadual para federal. E aí no fim dava erro, e muitos alegaram que tinha fraude e tal por causa disso. É uma bobagem. Mas os usuários são assim, eles erram. Então o que a gente podia fazer para ajudar? Se ele pode votar para todos e no final, e não, ao invés de confirmar um por vez, no final aparece uma lista com todos os que ele escolheu, né, o senador, o presidente e tal, e ele confirma,
ele poderia corrigir o voto, por exemplo. Esse aqui era uma carteira digital para sair em bares à noite. Não vou ter tempo de explicar tudo. Esse era bem complexo, ele tinha um sistema para o bar e um para os clientes, e as pessoas podiam fazer pedidos e confirmar o pedido com o garçom aproximando o celular, usando o QR Code ou usando aproximação mesmo por RFID, com NFC, por exemplo. E podia checar a idade das pessoas para comprar bebida alcoólica. Uma série de features, eles usaram muita coisa. E aí desenharam várias interfaces, ficou bem interessante. Uma outra interface para o Forca, se vocês conhecem o Forca, ele estava meio batido, então alguém pensou em colocar uma interface nova, usando a base de dados do Forca. Um Uber de comida, não só para entregar comida, mas para o chefe. Então isso era interessante também, porque ele liga o cliente, a pessoa que quer comprar uma comida, não uma comida comum aí de restaurante, mas uma comida gourmet de chefe. E aí os chefes podem ser eu mesmo, né? Eu posso ir lá me cadastrar como chefe, dizer que eu preparo muito bem um ovo frito e botar lá o meu preço, as características, e alguém vem e diz eu quero ovo frito e ele vem lá e compra de mim. Só que vou ter concorrência de outros chefes que têm ovo frito também, com outros preços e outras características e outras reputações. E assim a gente pode negociar, né, e comprar da pessoa que tem a melhor reputação, a comida melhor e tal, marcar a data, a hora para ela entregar e etc. Também potencial para fazer um produto esse aí. Tá, acabei aí, já acabei o tempo da aula. O resto aqui é uma lista de dispositivos que a gente tem no laboratório que vocês podem usar para o projeto. Então, se vocês quiserem fazer a realidade virtual, nós temos essas coisas. Não vou explicar tudo. Para interação 3D, né, a gente tem os controles de Wii, Kinect, a gente tem dispositivos que movimentam cursores 3D e dão retorno de força. Eu vou falar mais disso numa aula de interação 3D. Tem aqui a Balance Board do Wii, que também dá para usar no PC, né? Uma balança que eu controlo o peso, a gente pode controlar um sistema deslocando o peso do usuário, fazendo exercício em cima, pode testar também a postura do usuário com isso. A gente tem um sistema de captura de movimento para uma sala inteira, que captura o corpo inteiro ou as mãos, o que a gente quiser dos usuários para fazer teste, se for o caso, ou para controlar a interface. A gente tem impressora 3D, scanner 3D, placas de prototipação, sensores e atuadores, material que vocês podem usar para construir dispositivos de interação. Nós vamos falar também em uma aula futura sobre isso, mas já sabem aí que nós temos. Aqui tem uma lista por nome de algumas coisas que a gente tem lá. Quase bem atualizada, eu acho. Acho que eu atualizei faz menos de 6 meses. Por aí. O principal está aqui. Eu ainda teria aqui algumas ideias, sugestões de aplicativos. Algumas já foram adotadas por alguns alunos antes, outras não. Mas a gente pode discutir elas no Moodle, tá? Vocês leiam depois. Para eu explicar melhor o que eu quis dizer com cada uma dessas. Vou procurar colocar descrições lá, não vou explicar agora para não tomar mais tempo. Tá, era isso por hoje. Design de interação e essa start do projeto de vocês. Conversem, formem os grupos, comecem a pensar no plano, né, no design conceitual. E na próxima aula, terça-feira, nós vamos ver como fazer a análise contextual e a gente pode discutir um pouco mais os temas de projeto também. Perguntas? Eu falei de feedback biométrico, vamos ver onde foi. Tá aqui nessa? O jogo com feedback biométrico. Não, o feedback biométrico não é a vibração, é assim. A gente monitora dados, como é que eu vou chamar de sinais biológicos. Por exemplo, batimento cardíaco, dilatação da pupila, movimento do olho, respiração. E aí modifica o jogo conforme isso. Essa era a minha ideia aqui.
A ideia, por exemplo, eu estou num jogo que tem um certo nível de desafio, ele está fácil. Daí eu aumento a dificuldade porque o usuário, eu notei que nem aumentou a pulsação do usuário, ele está muito fácil. E, e aí eu vejo que quando eu aumento a dificuldade, começa a aumentar o batimento cardíaco. E aí chega num ponto que eu tenho que parar e não aumentar mais a dificuldade. Uma coisa assim, tá? A ideia é essa. Dá para usar outros sinais. Fazendo umas buscas aí agora sobre sinais, a gente tem vários sensores para o estresse, que é uma medida de estresse é feita pela condutividade da pele, pelo suor, nos poros, tem um modelo que a gente pode usar para mapear isso para estresse. Dá para fazer eye tracker também, saber para onde o usuário está olhando e mudar o jogo conforme ele está olhando, fazendo aparecer inimigos em lugares diferentes ou coisa assim. Qualquer uma. Motion sickness é uma variável que depende de muitas coisas, tá? E a gente tem feito pesquisa nisso. Então eu tenho alguns artigos, algumas coisas que a gente estudou para dizer o que se correlaciona com motion sickness. Mas posso passar isso. Tem como, né? É uma coisa que a gente pode experimentar. Não é nada ainda assim definitivamente provado. Ah, se subir a pulsação é porque tem motion sickness. Não, não tem isso ainda, mas é um conjunto de coisas. Ah, dilatou a pupila, aumentou o suor, tal. Então eu posso deduzir que o cara está enjoado. Sim, eu fiz alguma coisa errado. Eu posso ter copiado errado. Cronograma B. Deixa eu abrir ele aqui. Ah, onde é que está lá? Apresentação, 19 de maio, tá aqui. Qual que é a tua dúvida mesmo? Não, hoje é de abril. É, quando eu vi as datas, eu também pensei, o quê? Tá errado isso aqui. Aí vi, não, nós estamos em abril ainda. Foi só esse o engano? Tá, então tá bom, porque eu também confundi maio, eu sempre confundo maio com abril. Mas é tranquilo, tem um mês ainda. Feito? Podemos terminar então? Então era isso por hoje. Bom final de semana e até semana que vem.